Já vi que o negócio é. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Inicio saudando os nossos convidados especiais aqui, o professor Tiago, o Luiz, auxiliar técnico, que vão ser apresentados no dia de hoje. Também o Farney Coelho, aqui, o nosso executivo de futebol, que está com a gente aqui na mesa. Uma saudação toda especial ao nosso vice-presidente da Escúcio, presidente do conselho, Ricardo Adamczyk, e a todos os nossos demais diretores aqui presentes. Nossos funcionários também, que estão aqui com a gente, e muito especialmente a imprensa, que atendeu a convocação para essa entrevista coletiva. Então, com muita alegria, a gente está fazendo a apresentação do professor Tiago Carvalho, né? O currículo dele vocês já conhecem, é um atleta que teve uma carreira de respeito, jogando em grandes clubes do país, e como treinador, né, iniciando carreira, mas já com conquistas, tanto lá na Aparecidense, quanto no Caxias, quanto no América, né, professor? E, enfim, treinador com o perfil do nosso clube, né? Você sabe que a gente tem buscado profissionais jovens, profissionais ambiciosos, que queiram crescer, que tenham um modelo de futebol propositivo, bonito, como é o modelo de futebol que o Ipiranga apresenta nos últimos anos. Então esses foram os critérios que nos levaram a buscar. Acho que é importante a gente fazer um fechamento também, um agradecimento especial à comissão que saiu ontem, na pessoa do professor Gerson Testoni e do Cirilo. Foram dois profissionais exemplares que trabalharam com muito afinco, dedicação, profissionalismo aqui com a gente. Futebol, infelizmente, a gente sabe, é resultado. Muitas vezes o trabalho, mesmo bem realizado, ele acaba não dando resultado, que também é uma situação de jogo, né? Tem N variáveis que afetam o resultado, e consideramos que foi necessário a mudança, até para que houvesse uma mudança anímica, uma questão, como a gente fala ali, de uma mudança de postura, né, do grupo de atletas, e nossa mesma, né, buscando aí uma nova perspectiva dentro do Campeonato Gaúcho. E logo a seguir, né, daqui a 2 semanas a gente já tem Copa do Brasil, e logo à frente aí a gente tem o Campeonato Brasileiro Série C, num ano que é importante para o clube aí também. E temos todas as condições de seguir buscando os objetivos que a gente traçou lá no começo com esse grupo que está aqui chegando. Então, professor Tiago, Luiz, sejam muito bem-vindos. Considerem, a partir de agora, o nosso Colosso da Lagoa como a segunda casa de vocês. Tenho certeza que nós teremos uma jornada muito positiva aqui em conjunto. Farney, gostaria de falar umas palavras? Bom dia a todos. Prazer estar recebendo vocês aqui também. Não tem sido o início de ano que a gente imaginava, né? Acho que isso está muito claro para todo mundo, mas não estamos tendo problemas internos. Muita gente está colocando, o Ipiranga está com um problema de relacionamento, tem um problema interno, tem jogador com má vontade. Isso a gente não enxerga. Acho que é importante a gente deixar claro isso para nós blindar também o pessoal que está chegando agora. Óbvio que não fizemos o início de temporada que a gente imaginávamos. Toda a crítica que não for pessoal, que for uma crítica do futebol, ela é bem-vinda, ela é bem feita. Óbvio que a gente sente, porque a gente é profissional que está trabalhando, mas a gente entende, faz parte do nosso trabalho também. Não estou vendo, e até agradeço à imprensa, nenhuma crítica de forma maldosa. Pelo contrário, estou vendo crítica em relação ao trabalho, e que faz parte. Tá? Algumas análises mais técnicas, outras análises um pouco mais pessoal, mas nenhuma crítica, e isso eu agradeço a vocês. Eu acho que vocês têm um trabalho fundamental nesse ano do centenário. Tem muitos jogos que a gente vai ganhar com o apoio do torcedor, tem muito jogo que a gente vai oscilar. O Campeonato Gaúcho, assim como a Série C, é um campeonato muito próximo um time do outro, né? Se nós tivéssemos feito gol no início do jogo lá contra o Juventude, talvez a gente não tivesse nesse momento, né? Se a bola da trave tivesse entrado, talvez a gente não tivesse nesse momento. O futebol às vezes é muito detalhe, né? O Juventude no primeiro tempo não criou nada para ganhar da gente, no segundo tempo sim, foi bem superior. Então, alguns detalhes têm nos deixado um pouco para trás na tabela. A gente perdeu 2 jogos para a clube de Série A e empatou jogos em casa que a gente considerava que não poderia ter empatado.
até por isso a entrega, a troca do comando. Mas também faço a ressalva que o presidente fez de agradecimento ao Testoni, tá? Foi um dia muito duro ontem. O Testoni é um cara que mudou a postura do clube em relação ao trabalho, ajudou muito em alguns processos, tá? É um cara que 8 da manhã estava aqui, 8 da noite estava aqui, não tinha horário, não tinha tempo ruim, estava sempre trabalhando. Então é um cara que a gente deseja muita sorte no futuro, tá? Deseja muita sorte na sequência de carreira, assim como o Cirilo, que é outro cara fantástico para lidar, um ser humano iluminado aí, que eles torcem muito que logo esteja em outro clube e que possa fazer um grande projeto. E o nome do Thiago, eu acho que era unanimidade, eu acho que é um nome que apazigua, né, toda a questão, toda a relação com a torcida, a relação com o conselho, com diretoria. É um nome que é muito difícil a gente ter isso no futebol, Thiago, unanimidade. Eu acho que todos que a gente colocou o teu nome, todos foram unânimes. Então eu desejo muito boas-vindas a ti, tá? Que tu possa fazer história aqui como tu tem feito, como tu fez na Aparecidense, como tu fez no Caxias, que tu possa fazer também aqui no Ipiranga, assim como o Gustavo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer, né, ao presidente Farney pelas palavras e pela oportunidade de estar aqui. Estou bem feliz e bem satisfeito de estar chegando no Ipiranga, bem motivado com o que já vi aqui dentro, né, por toda a organização, por tudo que me dá a condição de fazer o meu trabalho. Então, bem motivado por tudo que já vi. Espero, né, poder corresponder a toda a expectativa, com muito trabalho e muitas vitórias, né, que é o que importa no futebol. Então a gente acredita muito, né, no que a gente faz e tenho certeza que aqui as coisas vão acontecer também. Pode falar? Te apresenta? Vai lá, Luiz. Aqui é a capital da amizade, não tem escapada. Geralmente a gente tem que dar os méritos para quem tem que receber os méritos. Primeiramente, bom dia para todo mundo. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui em Erechim, hoje compartilhando desse momento com todos vocês. O Ipiranga era um clube que estava no nosso radar, né, há muito tempo, a gente conversou muito nesse tempo que a gente estava fora do mercado, né, estava em casa, e aqui tem todos os atrativos, né, para que o Thiago possa desenvolver as ideias e o que ele pensa sobre futebol. É um clube que já praticava um bom futebol, como vocês falaram aqui, em anos anteriores. Isso chamava muito a nossa atenção, a gente tinha alguns embates, né, algumas conversas sobre isso. E é sempre bom você estar vindo para clubes que pensam dessa maneira, porque é mais fácil de convencer quem está no comando, os torcedores, né, porque os caras já estão adaptados a esse processo. Principalmente aqui no Sul, não é todo mundo que faz isso. E eu espero que a gente possa colher muitos frutos do trabalho, né? A gente já, como vocês falaram, o Thiago é um treinador vencedor. Eu estou com ele nesse processo aí desde o início. Apesar da pouca idade e de pouco tempo no futebol, é um cara vitorioso, conquistou todos os anos que trabalhou. Né? É difícil você ver treinadores jovens conquistar em tão pouco tempo, né? Às vezes você pode até ver os caras num nível mais alto, igual o Carpini agora chegou no São Paulo. Mas em termos de conquista é muito difícil para um treinador e na situação dele, com tanta pouca idade, já ter títulos estaduais, nacionais e menção honrosa, né, nos campeonatos, em campeonatos muito disputados como o Campeonato Gaúcho aqui. Então a gente espera poder colher muitos frutos do trabalho nosso aqui. Iniciando então a rodada de perguntas. Thiago, seja muito bem-vindo a Erechim, muito bem-vindo ao Ipiranga. Eu sou o Fábio Lazarotto, repórter da Rádio Cultura. Eu gostaria de te perguntar, primeiro, que é óbvio que tu chega no momento de instabilidade do clube. É o ano do centenário, o ano que se criou muita expectativa, mas nas primeiras rodadas o Ipiranga teve alguns lampejos de bom desempenho, mas o resultado acabou não acontecendo. Já foi possível, desde que você acertou a vinda aqui para o Ipiranga, conhecer um pouco mais do grupo de jogadores? Já trabalhou com algum dos profissionais que aqui estão? E se também tu conseguiu acompanhar os materiais dos jogos do Ipiranga e se tu já conseguiu diagnosticar, né, os problemas que o Ipiranga vem enfrentando, principalmente no sistema defensivo? Fábio, né? Prazer, Fábio. Vamos lá, igual o Gustavo falou na questão do radar, né? Então a gente tinha alguns clubes que a gente desejava trabalhar, né? Na questão de campeonatos que tem para disputar, de nível.
O Ipiranga era um deles e eu estava desde o começo assistindo os jogos. Conheço muito bem o elenco, já tinha falado com o Farney em outro momento que eu achei que eles fizeram, e comparando com os outros times da Série C, um elenco muito forte. E isso me motiva mais, porque eu acho que tem condição de estar chegando em todas as competições. Na questão de identificar, a gente tem uma ideia de jogo bem definida. Então, o Testoni, né, tem a sua ideia. Eu vou tentar, o mais rápido possível, sei que é um desafio muito grande pela questão de tempo, colocar o que eu acho no futebol, o que eu acho, qual é a melhor maneira de vencer um jogo. Não tem um certo ou errado, cada um pensa de uma maneira. E dentro disso, eu tenho certeza que eu consigo encaixar as características dos atletas, poder desenvolver cada um da melhor maneira possível, tirar tudo deles e naturalmente melhorar essa parte técnica, tanto defensiva como ofensiva. Então, o que era feito, né, vai ser feito agora da minha maneira, né, das coisas que eu acredito no futebol. Então, eu acredito que a gente vai ter um desafio pela questão de tempo, né, que é normal do futebol, mas não pode ser uma desculpa e não vai ser. Mas para mim nunca foi, e eu preciso conseguir o mais rápido possível conseguir fazer os atletas entender o jogo e né, performar bem e vencer, que é o mais importante, principalmente agora. Então, eu estou muito satisfeito e com muita esperança pela a qualidade que eu tenho no elenco. Então, eu acho que a montagem é muito interessante dos jogadores, mas de fato, eu acredito que eles podem, né, cada um pode dar mais, cada um pode evoluir mais, e isso parte, né, do meu trabalho. Eu preciso conseguir tirar tudo deles, né, o mais rápido possível. Oi, Thiago, prazer, meu nome é Erika, sou repórter do Grupo RBS, te desejo o primeiro sucesso nessa caminhada. Queria entender contigo assim, o que o torcedor vai poder esperar do Ipiranga do Thiago Carvalho e de que forma provavelmente a equipe vai jogar. Obrigado, Érica. Eu gosto de um jogo ofensivo, um jogo agressivo na marcação. Gosto de incomodar todos os adversários, independente se é aqui ou se é fora de casa. Para mim isso não faz diferença e não pode fazer. É algo muito mental, né? E faz parte da cultura do futebol, mas você consegue quebrar isso fazendo, né? Tendo coragem, fazendo os atletas acreditarem, e eu gosto disso, gosto bastante. No começo, naturalmente, há um processo de adaptação, então a gente vai sofrer, vai ter erros, e precisa ter erros para eu poder corrigir e evoluir. Faz parte de um processo de construção de um jogo, né, de uma equipe. Então, igual eu falei, o desafio é grande por isso, por esse tempo, por não ter um tempo tranquilo para poder fazer os conceitos, enfim, tudo que precisa com mais facilidade. Então a gente vai sofrer um pouco, mas é o time que eu quero ver, é o time que eu gosto. É um time que quer vencer, vai buscar o gol a todo momento. Eu acredito muito no equilíbrio, por mais que eu falo da parte ofensiva. Eu acho que no futebol você tem que saber fazer tudo em todos os momentos. Então, uma hora você não vai estar conseguindo marcar pressão, você tem que saber marcar ali numa linha mais baixa, então tem que treinar isso. Nem toda hora você vai conseguir ter a bola, tem time que te incomoda, você vai ter que fazer um jogo mais longo. Então tudo isso passa de estratégia de cada jogo, né? Então cada jogo isso vai mudar dependendo do adversário, mas de fato o que predomina são algumas ideias, e a ideia de ser um time ofensivo que procura o gol e que é agressivo na marcação, isso com certeza é que os torcedores todos vão ver. Bom dia, Thiago. Primeiramente, seja bem-vindo ao Ipiranga. Teu nome já tinha sido pautado no ano passado, aí quando o Luizinho Vieira deixou a equipe, enfim. Conversando com a direção, teu nome tinha sido pautado justamente porque você tem uma forma ofensiva e já no ano passado eles queriam continuar na mesma linha. Com a chegada do Gerson Testoni, não foi bem isso, não foi o que os torcedores que propunham isso aceitaram. Resumindo, você já de cara vai ter um sistema mais ofensivo? Qual conversa você vai ter com o grupo para colocar essa ideia na cabeça dele já? Na verdade, dentro de um dia para jogar um jogo, né, amanhã, o que
que eu vou fazer são detalhes que eu acho que faz diferença, né? Os detalhes eles são pequenos, talvez aos olhos da torcida não consegue ver, mas no olho mais clínico da parte de tática, isso pode fazer uma diferença enorme, talvez numa situação de posse de bola, numa situação da parte ofensiva, de criar mais situações ofensivas. Então, assim, de um dia que eu vou ter, eu acredito que isso pode ajudar, mas de fato, quem vai ganhar o jogo amanhã, se Deus quiser, é os jogadores. Muita vontade, muita desejo. Nesse momento é isso que a gente precisa. Talvez não vou conseguir fazer tantas coisas num dia só. E essa situação dos atletas vai ter que superar qualquer dificuldade que a gente vai passar, porque é uma necessidade a gente vencer. Então é isso, talvez vai ser o principal motivo, a principal forma a gente fazer um grande jogo. Igual eu falei, acho que tem um time de muita qualidade. A gente conseguindo organizar algumas coisas, dar mais confiança, naturalmente eles vão conseguir fazer muita coisa da parte deles. E eu preciso que eles respondam bem para isso, até para que eu possa estar ajudando eles a cada dia, evoluindo, colocando mais situações para facilitar o jogo. Bom dia, Thiago. Clóvis, da Rádio Web Voz de Erechim. Seja bem-vindo à nossa cidade maravilhosa, cidade capital da amizade. Queria saber de você amanhã, um jogo importante para o Ipiranga, diante do São José. Como é que você vai trabalhar a cabeça dos jogadores para que amanhã a gente tenha que ganhar o jogo amanhã? É uma parte que não foge, né? A gente tem que ganhar. Como é que você vai trabalhar a parte dos jogadores amanhã, diante do São José, aqui no Colosso Lagoa? Olha, em todo lugar que eu passei, jogar futebol não é tão fácil, sabe? Estar ali dentro é algo um pouco complicado pela pressão, pela cobrança excessiva, né? E eu, da mesma maneira, em todos os lugares, independente se estou vencendo ou não, eu trago tudo para cima de mim para que eles possam estar o mais tranquilo possível dentro de campo. Então, vai ser assim. Amanhã eu quero que eles façam o que eu pedi, e se der errado a culpa é minha. Se eles fizerem, eu acredito muito que vai dar certo. Então, para mim é a maneira de eu poder estar tirando alguma pressão, alguma situação difícil deles, dando confiança e chamando a responsabilidade. De fato, faço isso mesmo porque sei o quanto é difícil estar ali dentro, quando as coisas não acontecem, mais ainda. Então, eu só quero que eles possam realizar o que for pedido, o que for treinado, mesmo que seja em um dia, porque eu acredito que a gente pode ter vantagens com isso, que eles se dediquem, né, ao máximo também, dê 100%. Quando você faz isso, né, naturalmente as coisas ficam mais fáceis. Então o jeito de eu poder transmitir confiança é assim, sempre vai ser, porque igual eu falei mais uma vez aqui, estar ali dentro não é fácil, você vai errar, são pessoas, né, os jogadores sentem, então a minha maneira de transmitir confiança, deixar eles tranquilos é assim. Então amanhã se der errado a culpa é minha e eles têm só que fazer, né, o seu melhor. E mais uma vez, acredito muito, eles fazendo o que for pedido, fazendo bem, com todo o desejo de vencer, as coisas vão acontecer. Thiago, fico parente da Rádio Difusão Erechim, seja muito bem-vindo, espero que tenha muito sucesso aqui no nosso canarinho. Uma pergunta simples, como fazer para ajustar principalmente a parte defensiva do time do Ipiranga, já visto que nós temos a pior defesa do campeonato hoje, mas também quando nós conhecemos o teu futebol, o teu trabalho principalmente, a gente conhece e sabe que tu tem um futebol muito propositivo. Como fazer para ajustar justamente a parte defensiva do time do Ipiranga? Eu gosto de comparar o futebol um pouco com o basquete. A gente tem que tomar cuidado quando fala da parte defensiva, achar que é só o zagueiro, o goleiro. Então não é. No basquete todo mundo ataca, todo mundo defende. Então se você quer olhar a parte defensiva, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que fazer a sua função e ajudar o seu companheiro mais próximo. Então para mim é assim que funciona nessa parte defensiva. É algo que precisa ser feito bem de todos, com um pouco mais, né? Não só fazer a minha parte, eu preciso estar ajudando, às vezes o companheiro vai ter dificuldade, eu preciso dar uma mão. Então isso é um coletivo, né? Não é só a defesa, não é só a zaga.
Então, para poder melhorar, acho que nessa iniciação é isso, poder mobilizar todos os atletas que estiverem dentro de campo, a saber o momento que vai estar, né, no momento de defesa, para a gente não levar gol, que é importante. E, naturalmente, na questão de jogo, de propor, e aí é algo que leva mais tempo, porque é algo que você precisa treinar mais, é algo que você precisa entender, não é só ficar com a bola, tem motivos, tem um porquê que você vai estar no lugar, tem um porquê que você vai atacar, tem um porquê onde, né, na parte individual, onde o atleta vai, enfim, tudo isso demanda um pouco de tempo para que fique naturalmente bom do jeito que eu quero e gosto, né? Enfim, mais uma vez, isso é o desafio nosso, né? E é em todos os lugares assim, o futebol é normal, mas realmente é um desafio, realmente não é tão fácil você fazer um jogo bonito, fazer um jogo legal, mas eu acredito que, igual eu falei, poucos detalhes, algumas coisas vão dar algum tipo de vantagem, espero que os atletas possam corresponder com esses detalhes. Thiago, o ano de 2024 é um ano simbólico para o Ipiranga, o ano do centenário do clube. Ipiranga investiu para montar um bom grupo, buscar pelo menos 2 ou até 3 jogadores por posição. A gente sabe que esse grupo tem qualidade, mas a primeira mostra para o torcedor até há questionamentos com relação à capacidade de jogadores que a gente sabe que tem, mas ainda não conseguiram apresentar tudo aquilo que pode, aí por várias questões, né? Com relação a objetivos e metas, o Ipiranga tinha no início da temporada, direção, departamento de futebol, buscar uma vaga no G4 para poder ter as vantagens de poder trazer os jogos das quartas de finais em jogo único, até a possibilidade do empate no jogo diante do torcedor. Foi-te estipulada uma meta no Campeonato Gaúcho, mesmo chegando nesse cenário instável e na tabela que não é boa do Ipiranga, para a sequência, agora o G4 é o grande objetivo que foi proposto para ti? Olha, não foi colocado, mas eu acredito que tudo que eles colocarem eles vão ganhar de mim, quero ser campeão. É um treino meu, eu não consigo entrar no campeonato para não ser campeão. Isso não quer dizer que o momento nosso é para falar disso, mas é o que eu acredito. E quando eu falo que eu tenho um elenco que tem a qualidade para estar numa situação, né, que seria talvez a ideal de um clube no momento que o Ipiranga, eu acredito que está no G4, seria bem correto de planejar, de querer estar ali. Eu acredito que a gente tem potencial para estar ali, mas de um pouquinho a mais. Então, a minha meta é em todos os campeonatos ser o melhor. Não consigo fazer diferente que isso. Sei que o clube, diferente do que eu penso, ele precisa ser coerente no que ele investe, né, dentro do campeonato. É natural que o futebol, antes de iniciar, quem investe mais, né, tem um objetivo e uma cobrança maior. Mas de fato o futebol é bom porque não é assim que funciona, né? Tem times que têm um valor menor e que é campeão e vence porque consegue fazer um trabalho legal, coletivo, organizado e consegue chegar por méritos. Então é isso que eu imagino dentro de uma competição aqui onde tem favoritos como os times tipo Grêmio e Inter, que tem na parte potencial de investimento maior. Mas é futebol, né? Quando você faz algo muito bem feito, né? Um jogo bem legal, você consegue superar, né, essa situação financeira, talvez individual de atletas, e poder sair vencedor. Então, eu chego com o objetivo, sei o que está acontecendo agora, mas com o desejo de pegar o que eu não consegui ano passado. Ainda não passou a vontade, tá? Então eu preciso vencer esse campeonato e eu acho que o Ipiranga me dá condição disso, sim. Mas não é algo fácil, é algo sempre muito difícil, muito complicado, mas eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Só fazer um complemento nessa tua pergunta, Fábio. Nós tivemos muito pouco tempo de conversa com o Thiago aqui. O acerto com ele foi ontem de manhã, lá pelas 8 e pouco da manhã, né? Quando houve a definição da troca. E às 2 da tarde o Thiago estava embarcando para cá. Então foi uma mudança muito rápida, né? Nós não tínhamos nem tempo ainda de sentar, colocar a questão de objetivos, etc. No entanto, os objetivos eles seguem aqueles que a gente colocou no começo da temporada. Mas nós vamos tirar um pouquinho o pé, vamos tirar um pouquinho da pressão que foi colocada. Até ontem eu e o Fábio tivemos uma reunião com um grupo de jogadores, com as principais lideranças que a gente tem no vestiário, os atletas mais experientes, né? E essa pressão que a gente está colocando também acaba atrapalhando, acaba gerando uma ansiedade desnecessária.
nós precisamos classificar, precisamos estar entre os 8, precisamos estar entre os 4. Porque você pode estar entre os 4 e chegar naquele jogo único lá, né? Pode ser Grêmio, pode ser Internacional, pode ser Juventude, e tropeçar. É um jogo. E num jogo qualquer coisa acontece no futebol. Então nosso objetivo é classificar entre os 8. Nós vamos estar entre os 8 e aí nós vamos buscar, claro, se der para classificar entre os 4, é óbvio que nós queremos, todos eles querem, né? E inclusive falando dessa conversa que a gente teve, um dos atletas também bastante experiente, falou assim, emocionado, que veio para o Ipiranga pela possibilidade de ser campeão gaúcho, que ele sonha em ser campeão e que isso não mudou. Então, eles estão muito motivados, estão enxergando muito que tem possibilidade de render além daquilo que está rendendo, né? E também tem consciência que alguns jogos aconteceram detalhes para que o objetivo não viesse. Questões da bola parada, se aquela bola parada do Caxias não tivesse entrado, eram mais 2 pontos. Se a bola parada lá do Novo Hamburgo não tivesse entrado, eram mais 2 pontos. Hoje nós éramos vice-líder da competição. Quer dizer, é detalhe do detalhe que a coisa também não está acontecendo. Então a gente continua com muita convicção que esse grupo aqui tem condições de atingir todos os objetivos que a gente quer, né? E agora também é importante a gente dar para eles uma tranquilidade emocional para que possam desenvolver o futebol e que eles tenham certeza também que podem fazer isso. Vai ajudar bastante o professor nesse sentido, porque eles estão confiantes também na reversão desse momento. Obrigado a todos, coletivo encerrado. Muito bom.